Anteriormente, a vida parecia um rio tranquilo para a família Ferraz. Lucas e Diogo, irmãos gêmeos inseparáveis, viviam a plenitude da juventude, cada um com seus sonhos e anseios. Em Marrocos, Jade, com seu espírito livre e inquieto, sentia o peso das tradições, mas ansiava por um amor que a libertasse. Seus caminhos se cruzaram em Fez, um encontro de almas que desafiava o tempo e as culturas. Um olhar, um toque, e o mundo de ambos mudou para sempre, selando um destino. Mas a felicidade é um sopro, e a tragédia um furacão. Um acidente brutal levou Diogo, arrancando um pedaço do coração de todos, especialmente de Lucas, que viu no espelho o Dr. Albieri, padrinho de Diogo, não podia aceitar. A dor se transformou em obsessão, a ciência em uma promessa perigosa de desafiar a própria criação. O luto abriu portas para o inimaginável, para uma experiência que reescreveria as leis da vida e do amor. O que o futuro reservava para aqueles que ousaram cruzar as fronteiras do destino? A semente de uma nova vida, de um novo ser, estava prestes a ser plantada, mas a que custo? A semente da obsessão. Anteriormente em O Clone 2026, a tragédia de Diogo e o amor proibido de Jade e Lucas. Hoje, a dor de Lucas, a obsessão de Albieri e o início de uma experiência que mudará tudo. Fique agora com a continuação. A mansão Ferraz parecia ter perdido sua alma. Cada cômodo ecoava o silêncio pesado da ausência de Diogo, uma ausência que Lucas sentia como um buraco em seu próprio ser. Ele vagava pelos corredores, os olhos fixos em um ponto distante, como se procurasse algo que havia sido arrancado dele. Dalva, a governanta, observava-o com o coração apertado. Tentava se aproximar, oferecer uma palavra de consolo, mas as palavras pareciam vazias diante de tamanha dor. Lucas mal comia, mal dormia. A vida tinha perdido a cor, o propósito. Ele se sentia um espelho quebrado, refletindo apenas a sombra do irmão que partira. A lembrança dos momentos felizes com Diogo, das risadas, dos planos, agora era uma tortura silenciosa. Ele se culpava, embora não houvesse culpa, por estar vivo enquanto seu gêmeo não estava. O mundo seguia em frente, mas para Lucas o tempo havia parado no exato momento daquela ligação fatídica. Enquanto a família Ferraz mergulhava no luto, o Dr. Albieri vivia sua própria batalha. No isolamento de seu laboratório, a dor da perda de Diogo se transformava em uma determinação fria e calculista. As luzes fluorescentes do ambiente científico pareciam intensificar a chama da obsessão em seus olhos. Miriam, sua assistente, observava-o com preocupação crescente. As conversas de Albieri, antes centradas em avanços médicos, agora tangenciavam os limites da ética, da moral, da própria natureza da vida. Ele falava em corrigir um erro, em trazer de volta o que foi roubado. Miriam, embora leal, sentia um calafrio na espinha. Ela questionava com voz hesitante as implicações de tais ideias, a fronteira perigosa que ele estava prestes a cruzar. Mas Albieri estava além de qualquer advertência. Para ele, Diogo não era apenas um paciente perdido, era um filho que ele sentia ter falhado em proteger. E sua mente brilhante, agora turva pela dor, buscava uma forma de redenção, não importando o preço. Do outro lado do oceano, em Marrocos, a vida de Jade também parecia suspensa. Embora a notícia da tragédia dos Ferraz ainda não tivesse chegado a ela de forma completa, seu coração sentia um presságio, uma inquietação que não a deixava em paz. As cores vibrantes do seu lar, os aromas exóticos da Medina, tudo parecia um pouco mais pálido, um pouco mais distante. Ela se pegava olhando para o horizonte, os pensamentos voando para Lucas, para os poucos, mas intensos momentos que viveram. Zoraide, sua confidente e amiga, percebia a mudança na jovem. Jade, antes tão cheia de vida e rebeldia, agora estava mais calada, mais pensativa, com um brilho melancólico nos olhos. A tia Ali já havia iniciado as conversas com a família de Said, o homem de negócios tradicional e apaixonado que desejava Jade como esposa. A pressão para o casamento crescia, mas o coração de Jade já tinha um dono, e ele estava longe, talvez para sempre.
Longe dali, no subúrbio carioca, a vida de Deusa seguia seu curso, simples e cheia de sonhos. Ela trabalhava duro, mas o maior desejo de seu coração era ser mãe. Aos 30 e poucos anos, sentia o relógio biológico apressá-la, e a cada mês a esperança se misturava à frustração. Edivaldo, seu pai, um barman de bom coração, a apoiava em tudo. Ele a via sonhar, a via lutar e sofria junto com ela a cada ciclo que não trazia a tão esperada gravidez. Deusa lia anúncios de clínicas de fertilidade, conversava com amigas, buscava qualquer caminho que a levasse ao seu objetivo. Ela era uma mulher forte, determinada, com uma fé inabalável de que seu dia chegaria. A maternidade não era apenas um desejo, era uma necessidade, uma parte intrínseca de seu ser. Ela não sabia, mas seu caminho estava prestes a se cruzar com um destino que a levaria muito além do que poderia imaginar, para a realização de um sonho, mas de uma forma inesperada e misteriosa. Na mansão Ferraz, o tempo parecia estático para Lucas. As palavras de consolo de Dalva eram como um zumbido distante. Ele tentava se forçar a reagir, a comer, a fingir que a vida continuava, mas era uma luta inglória. A sorrindo, brincalhão, o assombrava a cada instante. Seus pais, Leônidas e Clarice, também estavam devastados, mas tentavam manter uma fachada de força, por eles, por eles. Lucas sentia o peso da expectativa, a necessidade de ser o filho que sobrou, de preencher um vazio que sabia ser impossível. Ele se sentia um estranho em sua própria casa, em sua própria pele. A vida parecia não ter mais sentido, os sonhos haviam se dissipado com a fumaça do acidente. Ele se lembrava de Jade, do olhar dela, daquele breve momento de conexão em Marrocos. Seria aquilo um refúgio, uma fuga, uma última esperança de encontrar um propósito em meio ao caos de sua existência desfeita? No laboratório, Albieri avançava em sua pesquisa com uma velocidade assustadora. As noites em claro se sucediam, a mente brilhante trabalhando incessantemente, movida pela dor e pela negação da perda. Ele revisava artigos sobre clonagem, estudava técnicas de manipulação genética, buscando o elo perdido, a brecha na ciência que lhe permitiria realizar o impossível. Foi durante uma dessas madrugadas que ele se deparou com um banco de dados de clínicas de fertilidade. Ali, entre inúmeros perfis de mulheres que sonhavam em ser mães, encontrou o de Deusa. Seus olhos se fixaram na ficha. 35 anos, saudável, desejo intenso de maternidade, sem histórico de gravidez. Uma ideia insidiosa começou a se formar em sua mente. Deusa seria a peça-chave, a ponte para o seu experimento. Ele viu não uma mulher em busca de um filho, mas um recipiente, um útero, uma oportunidade para trazer Diogo de volta. A ética para Albieri tornava-se cada vez mais um conceito abstrato, submetido à sua vontade de desafiar a morte. Em Marrocos, o coração de Jade estava em um turbilhão. A cada dia, a pressão para o casamento com Said aumentava. Sua tia Ali já tratava o assunto como algo inevitável, um destino selado pela tradição e pelo bem-estar da família. Said, por sua vez, era persistente, seus olhares intensos e suas palavras cheias de promessas de um futuro seguro e próspero. Ele a visitava, trazia presentes, demonstrava sua paixão de forma inegável. Mas Jade sentia um nó na garganta. Sua mente, porém, insistia em retornar aos olhos de Lucas, ao toque de suas mãos, à promessa silenciosa de um amor diferente, livre das amarras de seu mundo. Ela andava pela Medina, observando a vida ao seu redor, as mulheres com seus véus, os homens em seus afazeres, e sentia-se cada vez mais uma estranha em sua própria casa. Como poderia aceitar um casamento sem amor, quando já conhecera a intensidade de uma paixão avassaladora? A escolha parecia impossível, o futuro incerto e doloroso. A vida de Deusa deu um giro inesperado. Uma ligação, vinda de um número desconhecido, ofereceu-lhe a chance que tanto buscava. Era uma clínica renomada, com um programa experimental de fertilidade, supostamente inovador.
A voz do outro lado da linha era profissional e convincente, falando de esperança e novas possibilidades. O coração de Deusa disparou. Seria essa a resposta às suas preces? Ela conversou com Edivaldo, que, embora cauteloso, viu o brilho nos olhos da filha e a incentivou a seguir em frente. Deusa sentia uma mistura de ansiedade e euforia. Finalmente, uma porta se abria. Ela não questionou os detalhes, a pressa, a forma como tudo se encaixava perfeitamente em seu maior desejo. Para ela, era um sinal, uma dádiva. Mal sabia que essa porta a levaria para um caminho que desafiaria a ciência e a moral, um caminho pavimentado pela obsessão de um homem e pela tragédia de outro. A dor de Lucas era um fardo insuportável. A mansão, antes um lar, agora parecia uma prisão de memórias. Ele observava o mundo pela janela, mas não o via. A única e a de Jade. Jade, que representava uma fuga, uma possibilidade de recomeço, um vislumbre de luz em sua escuridão. Ele se sentia um náufrago, à deriva, e Marrocos, com Jade, parecia ser a única ilha em seu horizonte. A decisão amadureceu em seu coração. Ele precisava ir. Precisava voltar para aquele lugar mágico, onde, por um breve instante, sentiu-se completo. Não importava a distância, nem as consequências. A necessidade de encontrar um sentido, de se reconectar com algo que o fizesse sentir vivo novamente, era mais forte do que qualquer dor. Ele comunicou a seus pais sua intenção, que o olharam com uma mistura de preocupação e compreensão. Talvez a mudança de ares fosse boa, talvez o ajudasse a cicatrizar as feridas que sangravam em sua alma. Lucas partia em busca de si mesmo e de um amor que poderia salvá-lo. No laboratório de Albieri, a atmosfera era de tensão palpável. Ele estava nos estágios finais de sua preparação, organizando os materiais, verificando os equipamentos com uma precisão quase cirúrgica. A cada movimento, a cada ajuste, o peso de sua decisão parecia se intensificar. Miriam, sua assistente, estava visivelmente perturbada. Ela tentava argumentar, apresentar os riscos, as implicações éticas e morais de um experimento como aquele. Doutor Albieri, isso vai contra tudo o que acreditamos, contra as leis da natureza, ela implorava, a voz embargada. Mas Albieri estava cego por sua obsessão. Para ele, a ciência não tinha limites e a dor era o combustível para ultrapassá-los. Ele via a si mesmo como um visionário, um homem que ousaria onde outros recuariam. A possibilidade de trazer Diogo de volta, de corrigir o que ele considerava uma injustiça do destino, era a única verdade em seu universo. Ele estava prestes a cruzar a linha, a iniciar uma jornada sem volta, com consequências que nem ele poderia prever. Em Marrocos, a vida de Jade se tornava um nó cada vez mais apertado. A tia Ali já havia aceito o pedido de casamento de Said, e os preparativos começavam a tomar forma. Tecidos, joias, conversa sobre a cerimônia, tudo a cercava, sufocando-a. Zoraide, sua amiga, tentava ser um porto seguro, mas suas palavras eram um eco da tradição. Jade, Said é um bom homem, ele te dará segurança, respeito, é o que se espera de você. Jade ouvia, mas seu coração gritava em silêncio. Como poderia se entregar a um homem que não amava, quando as correntes invisíveis da cultura e da família apertando-se ao seu redor? A liberdade que tanto almejava parecia um sonho distante, inatingível. Seus olhos, antes cheios de fogo, agora carregavam uma tristeza profunda, um desespero silencioso. O destino parecia selado e ela, impotente diante dele. Deusa chegou à clínica, o coração batendo forte de expectativa. O ambiente era moderno, asséptico, mas a promessa de um filho preenchia o ar com esperança. Ela foi encaminhada a uma sala onde aguardava o Dr. Albieri. Ele, com sua postura imponente e voz calma, a recebeu com um sorriso acolhedor, disfarçando a verdadeira natureza de seu interesse. Albieri explicou o programa experimental, usando termos científicos complexos que Deusa mal compreendia, mas que soavam promissores. Ele a fez sentir-se especial, uma candidata única para um tratamento inovador. Deusa, em sua simplicidade e desejo avassalador de ser mãe, confiou plenamente. Ela respondeu a todas as perguntas, submeteu-se aos exames com uma fé inabalável.
Mal sabia que cada etapa daquele processo era meticulosamente orquestrada, não para atender ao seu sonho, mas para servir à obsessão de Albieri. Ela estava prestes a se tornar parte de um segredo que alteraria para sempre o curso de sua vida e a de muitos outros. A jornada de Lucas até Marrocos foi longa e solitária. Cada hora de voo era preenchida por lembranças de Diogo e pela Ellie. Chegava a Fez com o coração apertado, a dor da perda ainda recente, mas com uma tênue chama de esperança. As ruas movimentadas, os aromas exóticos, os sons da Medina, tudo parecia um eco do passado, mas também uma promessa de futuro. Ele sentia a presença de Jade em cada esquina, em cada rosto que passava. O reencontro era a única coisa que o mantinha de pé, a única razão para continuar. Ele se sentia um estrangeiro em terra estrangeira, mas a urgência de encontrá-la era um guia. A cidade, antes um cenário de um amor nascente, agora era um labirinto de emoções, onde a dor e a esperança se misturavam em um turbilhão. Lucas sabia que não seria fácil, que o mundo deles era diferente, mas a força do que sentia por Jade era um combustível inesgotável. No laboratório, o momento crucial havia chegado. Albieri, com uma concentração absoluta, iniciava o procedimento. Ele manuseava os instrumentos com uma destreza impressionante, seus movimentos precisos e calculados. Miriam observava de perto, com o rosto pálido, a respiração presa na garganta. Ela via a grandeza do intelecto de Albieri, mas também a loucura de sua ambição. Ele havia coletado as amostras necessárias, utilizando o material genético de Diogo, preservado após o acidente, e o óvulo de Deusa, sob o pretexto de um tratamento inovador. A ciência, para Albieri, era agora um meio de desafiar a própria divindade. Ele trabalhava em silêncio, apenas o som dos equipamentos preenchendo o ambiente estéril. Cada passo era um marco, uma nova fronteira sendo cruzada. O embrião, pequeno e invisível a olho nu, era o início de uma nova vida, uma vida que não deveria existir, nascida da dor, da obsessão e de um segredo que mudaria o mundo. Em Marrocos, a notícia caiu sobre Jade como um véu pesado. Said havia formalmente pedido sua mão em casamento e a família de Jade havia aceito. A resistência era inútil. As palavras de sua tia Ali ecoavam em seus ouvidos, falando de honra, de dever, de um futuro sem escolhas. Jade sentia-se sufocada, seu coração apertado por uma dor que parecia rasgá-la por dentro. Aquela tanto tentava manter viva em sua mente, agora parecia desvanecer diante da realidade implacável. Ela se trancou em seu quarto, as lágrimas escorrendo silenciosamente pelo rosto. O véu de noiva, que deveria representar alegria, agora era um símbolo de sua prisão. Ela não queria aceitar, não podia aceitar um destino que a afastava do único amor que conhecera. Mas como lutar contra uma cultura, contra a vontade de sua família? A liberdade parecia um conceito distante e o amor uma ilusão cruel. Lucas caminhava pelas ruas labirínticas de Fez, seu coração batendo acelerado. Ele sentia uma força invisível o guiando, uma intuição que o impulsionava a cada passo. A cada esquina, ele esperava vê-la, esperava reencontrar aqueles olhos que o haviam enfeitiçado. A cidade, com sua agitação e mistério, parecia conspirar a favor ou contra ele. Ele perguntava, buscava informações, descrevia Jade a qualquer um que pudesse ouvir, mas as respostas eram vagas, os olhares curiosos. A esperança se misturava à frustração, mas ele se recusava a desistir. Ele sentia que ela estava perto, que o destino os uniria novamente, apesar de todas as barreiras. A saudade era um fardo, mas também uma bússola. Ele não sabia o que encontraria, mas a necessidade de vê-la, de sentir sua presença, era mais forte do que qualquer medo. O amor que sentia por Jade era a única coisa real em um mundo que havia desabado. No laboratório, o silêncio foi quebrado por um suave bip. Albieri olhou para o monitor e um sorriso lento e triunfante se espalhou por seu rosto. Os primeiros sinais de divisão celular eram visíveis, o embrião estava se desenvolvendo. A experiência estava dando certo. Ele havia desafiado a morte, havia criado vida onde antes só havia vazio. Miriam, ao ver os resultados na tela, sentiu um arrepio na espinha. O medo se misturava ao fascínio.
Ela sabia que Albieri havia cruzado uma linha irreversível e que as consequências seriam imensas. Albieri, em sua euforia, parecia não se importar. Diogo, meu filho, você está voltando, ele sussurrou, os olhos fixos na tela. A ciência, a medicina, a ética, tudo havia sido dobrado à sua vontade. Ele se via como um deus, um criador, sem perceber que estava apenas plantando a semente de um futuro complexo e doloroso, um futuro que ele não poderia controlar. Lucas continuava sua busca incessante. Ele estava exausto, mas foi então que, em um café movimentado da Medina, entre a fumaça do narguilé e o burburinho das vozes, ele a viu. Jade estava sentada a uma mesa, de costas para ele, mas ele reconheceria seus cabelos, sua postura, em qualquer lugar do mundo. Seu coração disparou. Ele se aproximou lentamente, quase temendo que fosse uma miragem. Ela se virou e seus olhos se encontraram. O tempo parou. O mundo ao redor desnasceu. Naquele instante, não havia Saíde, não havia Diogo, não havia tradições ou perdas. Havia apenas eles dois e a intensidade de um amor que se recusava a ser apagado. Os olhos de Jade se encheram de lágrimas, um misto de surpresa, alegria e desespero. Lucas estendeu a mão e um sorriso triste surgiu em seu rosto. O reencontro era real, mas a realidade que o cercava era dura e implacável. O que aconteceria agora? Em seu apartamento, Deusa sentia uma estranha sensação. Não era enjoo nem cansaço, mas uma energia diferente, uma leveza no corpo, uma alegria que irradiava de dentro para fora. Ela se pegava tocando o ventre, ainda plano, com um sorriso sonhador. A esperança de ser mãe era tão grande que ela já sentia a presença de uma nova vida. Edivaldo a observava, feliz com a transformação da filha. Você está diferente, Deusa, mais radiante, ele comentava, sem saber a verdade por trás daquela alegria. Deusa, em sua inocência, acreditava que o programa de fertilidade era uma bênção, a resposta às suas orações. Ela não imaginava que aquela nova vida que começava a brotar em seu ventre era fruto de uma intervenção ousada e secreta, um experimento que desafiava os limites da natureza e da moral. Ela estava gerando não apenas um filho, mas um segredo, um clone, uma vida que trazia consigo o peso de um passado e a incerteza de um futuro. Albieri, em seu laboratório, contemplava o monitor com uma euforia contida. O embrião se desenvolvia perfeitamente, uma pequena maravilha da biotecnologia. Ele sentia-se invencível, um conquistador da morte, um artífice da vida. Eu o trouxe de volta, Diogo, ele sussurrava para si mesmo, os olhos brilhando com uma loucura genial. Miriam, contudo, não compartilhava de sua exaltação. Seu rosto estava pálido, seus olhos cheios de apreensão. Doutor Albieri, o que fizemos? O que criamos? E se isso não for o Diogo que conhecemos? E se for algo diferente? Ela questionava, a voz trêmula. Albieri a ignorava, absorto em sua própria glória. Para ele, o sucesso de seu experimento era a validação de sua genialidade, a prova de que a ciência poderia transcender qualquer limite. Mas a advertência de Miriam pairava no ar, um presságio sombrio sobre as consequências imprevisíveis de desafiar a natureza e de brincar de Deus. O encontro secreto de Jade e Lucas foi um bálsamo para suas almas feridas. Eles se refugiaram em um canto escondido da Medina, longe dos olhares curiosos, dos sussurros da tradição. Ali, entre os muros antigos, eles puderam se entregar à intensidade de seus sentimentos. Lucas contou sobre a dor da perda de Diogo, sobre o vazio que sentia, e como a Jade, por sua vez, revelou a pressão do casamento com Saíde, a iminência de um destino que ela não desejava. As palavras fluíam, carregadas de desespero e amor. Não posso me casar com ele, Lucas. Meu coração é seu, ela sussurrava, as lágrimas escorrendo. Lucas a abraçou forte, sentindo o calor de seu corpo, a urgência de sua alma. Eles sabiam que a situação era impossível, mas a força do que sentiam um pelo outro era maior do que qualquer obstáculo. Naquele momento, eles prometeram lutar, prometeram encontrar uma forma de ficarem juntos, custe o que custar.
Deusa retornou à clínica para um novo check-up. Albieri a recebeu com a mesma cordialidade, mas seus olhos brilhavam com uma satisfação oculta. Os resultados confirmavam a gravidez. Deusa estava grávida. A notícia a encheu de uma alegria indescritível. Lágrimas escorriam por seu rosto enquanto ela abraçava o médico, agradecendo-o efusivamente. Albieri, por um breve instante, sentiu um lampejo de culpa, um peso em sua consciência, mas a euforia do sucesso de seu experimento rapidamente o dominou. Ele a parabenizou, deu-lhe todas as instruções e a tranquilizou sobre o desenvolvimento saudável do bebê. Deusa saiu da clínica flutuando, seu sonho finalmente realizado. Ela não sabia que a vida que crescia dentro dela era um segredo, um milagre da ciência e da obsessão, um clone que trazia consigo o DNA de um passado e a promessa de um futuro incerto. A inocência de Deusa era a blindagem perfeita para o segredo de Albieri. Na casa de Said, os preparativos para o casamento de Jade e Said estavam a todo vapor. A família de Said, rica e influente, celebrava a união com grande pompa e ostentação. Tecidos luxuosos eram escolhidos, iguarias preparadas, convites enviados aos mais importantes clãs. Said, com um sorriso satisfeito, supervisionava tudo, orgulhoso de ter conquistado a mulher que desejava. Ele a via como sua, um troféu, uma parte de seu futuro. A tradição era forte e o casamento um símbolo de poder e união familiar. Ninguém em seu círculo suspeitava da angústia de Jade, da sua resistência silenciosa. Para eles, era um casamento perfeito, arranjado pelos costumes, abençoado pela cultura. A alegria em sua casa era um contraste brutal com a dor que Jade carregava em seu coração, um segredo de amor que ameaçava desmoronar toda a fachada de felicidade e tradição que Said tanto prezava. Miriam vivia um tormento silencioso. O peso do segredo de Albieri a consumia. Ela era leal ao seu mentor, mas a dimensão do que ele havia feito, a criação de uma vida através da clonagem, a aterrorizava. No laboratório, ela observava os dados, os resultados, a prova irrefutável de que o experimento havia sido um sucesso. Mas a cada dia, a culpa e o medo cresciam em seu coração. Ela pensava nas implicações, nas consequências, para a Deusa, para o bebê, para o próprio Albieri. A voz da razão lhe dizia para expor a verdade, para denunciar a quebra ética e científica. Mas o medo de Albieri, de sua influência, de sua genialidade distorcida, a paralisava. Ela se via em um dilema moral, dividida entre a lealdade e a ética, entre o silêncio e a revelação. Seus dias eram preenchidos por uma angústia profunda, sabendo que estava sendo cúmplice de algo que poderia mudar a humanidade para sempre, e talvez para pior. Em um novo encontro secreto, Jade e Lucas traçaram um plano desesperado. Eles sabiam que não havia outro caminho a não ser a fuga. A cada palavra, a cada toque, a certeza de que não poderiam viver um sem o outro se fortalecia. Vamos fugir, Lucas. Não posso me casar com Said. Eu te amo, Jade sussurrava, seus olhos cheios de determinação. Lucas, com o coração apertado pela situação, mas aceso pela coragem de Jade, concordou. Eu te tiro daqui, Jade. Não vou te perder de novo. Eles planejaram cada detalhe, cada passo, com a urgência de quem joga a última cartada. O risco era imenso, as consequências inimagináveis, mas a promessa de um futuro juntos, livres das amarras da tradição e da dor, era o que os impulsionava. Eles se despediram com um beijo roubado, um beijo que carregava a esperança e o medo de um amor proibido que ousava desafiar o destino. Deusa chegou em casa, a notícia da gravidez borbulhando em seu peito. Ela correu para abraçar Edivaldo, que estava no bar, eufórico. Eu estou grávida, pai! Eu vou ser mãe! Ela gritava, as lágrimas de alegria escorrendo. Edivaldo, emocionado, a abraçou forte, os olhos marejados. Era o sonho de sua filha se realizando, a concretização de anos de espera e orações. Eles celebraram, brindaram, compartilharam a notícia com alguns amigos próximos. A felicidade de Deusa era contagiante, uma luz que irradiava de seu ser. Ela já imaginava o quartinho do bebê, os brinquedos, o cheiro de talco. Em sua mente, tudo era perfeito, um milagre divino.
A complexidade por trás daquela gravidez, o segredo da clonagem, estava longe de sua compreensão. Para ela, era apenas a dádiva da vida, o amor puro e incondicional de uma mãe que finalmente teria seu filho nos braços. A vida de Deusa, simples e cheia de fé, estava prestes a mudar para sempre, de uma forma que ela jamais poderia prever. O dia do casamento de Jade e Said amanheceu em Fez, carregado de uma tensão silenciosa. A casa estava em alvoroço, com mulheres arrumando Jade, vestindo-a com o tradicional traje de noiva, um véu ricamente bordado cobrindo seu rosto. Seus olhos, porém, estavam cheios de lágrimas não derramadas, de um desespero contido. Zoraide, ao seu lado, tentava acalmá-la, mas sabia que o coração da amiga estava em outro lugar. Jade olhava para o espelho, não reconhecendo-a. Não era a noiva feliz que todos esperavam, mas uma prisioneira do destino. Enquanto isso, Lucas, escondido em algum lugar da Medina, esperava. Seu coração batia forte, uma mistura de esperança e medo. Ele se lembrava do plano, das palavras de Jade, da promessa de que ela fugiria. O tempo parecia se arrastar, cada minuto uma eternidade. O destino de Jade estava nas mãos dela e na coragem de Lucas de desafiar um mundo inteiro por amor. O sol subia no horizonte, iluminando a cidade, mas para Jade e Lucas, o amanhecer trazia a promessa de uma fuga ou a condenação de um amor. Albieri estava em seu laboratório, a luz do monitor iluminando seu rosto. Há uma pequena mancha de vida que ele havia criado. Ele observava com uma mistura de fascínio e orgulho, um sorriso sutil em seus lábios. Léo, ele sussurrou, dando um nome àquela nova vida, um nome que ecoava a memória de Diogo. Para ele, Léo era a continuação de seu afilhado, a prova de que a morte não era o fim, mas apenas um obstáculo a ser superado pela ciência. Miriam, que havia entrado discretamente, o observava com um olhar de profunda preocupação. Ela sabia que Albieri estava criando algo que ele não poderia controlar, uma vida com sua própria identidade, sua própria alma. O que aconteceria quando Léo crescesse? Como ele se encaixaria em um mundo que não estava preparado para ele? A semente da obsessão de Albieri havia germinado, e o fruto dessa árvore seria algo que ninguém jamais poderia prever. O coração de Jade batia forte, quase saindo do peito. Ela estava pronta, vestida de noiva, o véu cobrindo seu rosto, mas seus olhos buscavam uma saída, uma chance de escapar. Lucas, impaciente, esperava no ponto combinado, a cada minuto uma angústia. Será que ela viria? Será que teria coragem? O destino de ambos estava por um fio, entre a tradição e o amor, entre a fuga e a condenação. A vida os testava, a cada instante, colocando-os diante de escolhas impossíveis. O amor deles era um desafio, uma rebeldia contra um mundo que queria separá-los. Mas a paixão que os unia era mais forte do que qualquer barreira, mais intensa do que qualquer medo. Eles estavam prestes a dar o passo mais importante de suas vidas, um passo que os levaria para um futuro incerto, mas juntos. A história de um amor proibido, de uma obsessão científica e de uma vida que nascia do inesperado estava apenas começando. O que o amanhã reservaria para eles? A semente da obsessão. Continua.